Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ovidio. Nós ficamos aí 12 semanas falando sobre MVC, antes disso 8 semanas falando sobre programação orientada a objeto. Agora a gente tem aquela nossa playlist de processos gerenciais, onde tem apenas 4 vídeos. Eu pensei, vou fazer mais uma sequência aí com mais 4. Afinal de contas, ela tá um sucesso, meu. É impressionante. É a minha playlist que tem mais visitas e é a que estava mais abandonadinha aí. Então eu resolvi falar um pouco. Vocês estão percebendo que eu tô com um fundo um pouco diferente? Que já que a gente vai falar de processos gerenciais, eu quis baixar o momento administrador aqui, mexendo no computador. Mas é tudo fake, né? Eu nem tô com roupa adequada. Afinal de contas, eu tô aproveitando o feriado para gravar aí para vocês essas aulas. Minha vida está uma correria pelo fato de ser gestor educacional em uma grande universidade, então eu estou aproveitando o feriado para poder gravar, beleza? Nós vamos falar um pouco agora nesse vídeo sobre principalmente o que nós chamamos de OSM, Organização, Sistemas e Métodos, ok? Continuem nos seguindo lá no Facebook. Se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. A gente já está com quase 1.500 inscritos. Espero que você seja mais um. E divulga aí o canal para os seus grupos de WhatsApp, que eu sei que você tem um monte. Tá certo? Vamos lá para a aula? Quando a gente vai estudar em OPG, Organização e Processos Gerenciais, a gente vai começar o bloco 1 aí, então, falando sobre o que é OSM. Organização, sistemas e métodos. Anota aí, anota. Vocês vão perceber que em muitos momentos vai aparecer essa ideia desse tal de organização, sistemas e métodos. Então a gente vai nesse primeiro bloco compreender o que é um OSM e a sua função na moderna administração de empresas. Retratar toda a evolução teórica da área de OSM e as causas de declínio e posterior recuperação no mercado de trabalho. Teve um momento que ela não foi tão popular como ela é agora e depois ela retomou. Conhecer suas atribuições, áreas de atuação e o perfil dos seus profissionais. Comparar a gestão tradicional com a gestão por processos. Enumerar os processos que devem ser prioritários para uma empresa, definindo o seu critério de importância. Descrever as 6 etapas de reengenharia de processos e analisar a interação entre o SM e outras áreas, como TI, gestão da qualidade, auditoria e até compliance. Muito bem, nessa ideia, o que é o SM e qual é a sua utilidade? Vamos ver também processos empresariais e as relações com o SM nas outras áreas, conforme já dito. Então é muito importante que a gente entenda todos esses conceitos. Então, nada mais justo do que a gente começar com o que é o SM e qual a sua utilidade. O termo organização, sistemas e métodos, a gente, quando fala isso, tem que logo a gente pensa em fábricas, grandes corporações, bancos de dados, relatórios e outras invenções humanas aí. Mas o homem não é o único ser da natureza que aprendeu a se beneficiar com SM. Formiga, pelo incrível que pareça, é um exemplo perfeito é um ótimo exemplo para o SM, porque as suas sociedades organizadas em castas, e a rigorosa divisão de trabalho cria toda uma, podemos dizer que as formigas agem aí com o SM de uma forma bem adequada. Pensando na evolução histórica, baseando aí no livro da Ascensão, as práticas de OSM elas são velhas conhecidas do homem. Na verdade, elas foram decisivas na parte da sobrevivência do homem como um todo. Tá? Ela não é uma coisa de agora. Hoje, se a gente pensar em um esquema de organização, sistemas e métodos, como a gente pode definir essas necessidades humanas, a gente tem as necessidades humanas em cima. Embaixo, trabalho em grupo, racional e coordenado, gerando bens e serviços, desenvolvimento de novas tecnologias, instrumentos de tecnologia e qualidade de vida. Acho que essa é uma grande divisão
que pode ser feita, né, nesse contexto de OSM. Falando disso, não tem como a gente referenciar o apogeu e o declínio, né? A época de ouro do OSM no Brasil foi entre 1968 até o final da década de 80, né, com a chegada dos microcomputadores pessoais, gerando aí uma grande massa de uso dessa linha. Por outro lado, né, o que acontece? Com o processamento de dados foi ganhando terreno, né, pouco a pouco essa ideia foi aumentando, e nos anos 80, o batizado de informática, né, informação automática, ela já dividia espaço com o OSM. Então a gente pode dizer que graças à informatização, o OSM teve uma alta, mas com o passar do tempo ela foi meio que dividindo espaço com a informática, perdendo aí um pouco de espaço, né? As áreas de atuação de organização, sistemas e métodos, ela pode ficar dividida aí em recursos humanos, recursos materiais, manutenção do tempo, aproveitamento do espaço físico e toda a estrutura organizacional. Todos esses conceitos, né, todas essas etapas fazem parte aí, de organização, sistemas e métodos. Quando a gente pensa em processos, a gente pode dividir processos em processos internos e processos externos, né? Os processos externos são os processos de negócios. Já os processos internos, processos organizacionais e processos gerenciais, ok? Partindo nessa ideia, a gente tem toda a gestão por processos e a parte de implantação. Por exemplo, se a gente pensar numa gestão tradicional, os objetivos internos eles são definidos pelas funções e pelas hierarquias das próprias empresas. Já na gestão por processo, os objetivos são orientados para o processo, levando em conta a satisfação do cliente e a competição, né, com os concorrentes. Pensando no empregado, na gestão tradicional, os empregados e os recursos são distribuídos de acordo com as necessidades de cada departamento. Já na gestão por processo, os empregados e os recursos são distribuídos de acordo com o processo em questão, né? A divisão departamento cede lugar à ideia do processo importante a executar a tarefa como um todo. Tudo bem? Outro ponto importante que é interessante a gente mencionar nessa linha, a gente pode dizer que quando a gente pensa nessa ideia, né, de organização, sistemas e métodos, a gente acaba entrando na ideia da gestão da qualidade total, né? Porque assim como o SM, a gestão da qualidade total, ela conquistou uma posição estratégica ao passar dos anos, né? Ter ISO 9001, trabalhar com qualidade, trabalhar com auditoria, sejam elas internas ou externas, ganhou-se muito espaço, né? Então, se a gente pensar numa compressão entre a gestão da qualidade total e a organização de sistemas e métodos, quem que fica nesse meio? Melhoria contínua, sempre a busca pela melhoria contínua, foco nos processos e não nos departamentos, realização de revisões periódicas e ênfase no treinamento da mão de obra. A mão de obra, quanto mais qualificada for, melhor, mais frutos ela vai acabar me gerando, tá? Fechando esse bloco 1, a gente tem a ideia da relação com compliance, né? O termo compliance em inglês, né, ele vem do verbo to comply, que é a ideia de obedecer, seguir regras, né? Numa interpretação mais livre, a gente pode traduzir como andar na linha. Então, se todas as metas, todas as qualidades, todos os objetivos trabalharem tudo numa linha única de compliance, você consegue aí, com certeza, desempenhos melhores aí para as empresas. Tá certo?